meus queridos, tudo bem? Estamos aqui de volta para estudarmos teologia prática. E hoje, não tão diferente, estaremos fazendo uso deste livro tão maravilhoso escrito pelo pastor José Lima e o Instituto Bíblico de Campinas, que desde 1984 vem preparando obreiros para melhor servir ao Senhor e agora chegou a sua vez. E nós temos como diretor de ensino o pastor Jorge Vale, nós temos as nossas secretárias, a nossa irmã Raquel e a irmã Célia, que tem dado todo o suporte tanto para os professores quanto para os alunos. Esse livro, escrito pelo pastor José Lima, é de suma importância para o nosso crescimento como cristão. E aí, queridos, hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo de número 4, que tem por título A Orientação da Palavra de Deus. Por quê, queridos? Se nós estamos aqui, é porque nós amamos a Palavra de Deus. A Palavra de Deus faz toda a diferença na vida do cristão. Sem ela, nós não chegaríamos até aqui. É por causa dela que nós estamos aqui nessa lição, para aprender sobre a palavra, para ter contato com a palavra. E quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós reconhecemos que somos necessitados da misericórdia e da graça do nosso Deus. Essa aula, para mim, é uma aula muito especial, porque a palavra, ela faz tudo na nossa vida. E, principalmente, ela nos orienta. Nós vamos tocar hoje em assuntos tanto quanto polêmicos, que são assuntos relacionados à palavra, mas nós vamos descobrir quais são as orientações da Bíblia concernentes a esses assuntos. Observe aí, dentro da nossa aula de hoje, nós estaremos falando sobre Jesus e o divórcio, Deus e o divórcio, Jesus e a vingança, falaremos também sobre lei, graça e verdade, falaremos sobre o amor ao próximo e ser perfeito, o alvo de Cristo. Para os seus estudos, queridos, ser proveitoso, ser dinâmico e que você tenha um aproveitamento bom, é importante você seguir algumas orientações. Nessa lista que eu estou colocando aqui, eu queria destacar, sobretudo, foco e disciplina. Olhe para mim aqui. Se você tiver foco e disciplina, dentro dos seus estudos principalmente, você poderá chegar em lugares inimagináveis. Com foco, disciplina, você chega lá. Eu digo assim, a vida ela tem missão e visão. A visão é onde você quer chegar. E a missão é o que você fará para chegar nesse local que você deseja. Por exemplo, você abre o Google Maps e você quer chegar em determinado endereço, em determinada cidade. O Google Maps ele vai te dar o caminho mais fácil, mais rápido para você chegar. Porém, se você prestar atenção, vai ficar 3 caminhos pintados de cinza, que são 3 opções de rota, fora daquela azul que você pode seguir. Todos esses caminhos, pessoal, vão levar aonde você quer chegar. Mas é você que decide que caminho que você vai trilhar, se é o mais fácil ou se é o mais difícil. E para o caminho mais fácil ser trilhado na sua vida, em qualquer área, você precisa ter foco e disciplina. E se você fizer isso com a sua teologia, você vai ser muito bem sucedido e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Agora, abra seu livro no capítulo de número 4 comigo e coloque a sua nota. Você dá qual nota para a sua conduta como cristão prático, na sua teologia prática? Que nota que você dá? Põe aí, analisa, converse com a sua esposa, converse com o seu marido, se essa nota é coerente ou não. É muito importante você se dar essa nota, você participar disso, fazendo a diferença, avaliando você mesmo. Isso aqui vai ser um ponto de partida muito proveitoso para o seu ministério cristão. Então, pessoal, Jesus não só estabeleceu uma defesa contra a violação do casamento, como também contra a dissolução. Os 2 cônjuges se tornam um, segundo a lei divina do casamento. Um é a menor unidade indivisível. Nosso Senhor disse que, à vista de Deus, o casamento constituído perante Ele é indissolúvel. Quando o casamento se dissolve, atinge também a sociedade. Ou seja, queridos, isso aqui é muito importante nós falarmos sobre casamento na aula de hoje. Por quê? Nós, cristãos, entendemos que o casamento é apenas um. O problema, queridos, é que no decorrer dos anos, desde os tempos bíblicos, as pessoas vêm tentando deformar a família, tentando dar um jeitinho para algumas situações. Muitas pessoas, evangélicas ou não, têm uma interpretação diferente. Alguns, por ter uma vida estável nesse sentido, acham uma coisa. Outros, por já terem passado algum tipo de problema no passado ou estarem passando no presente, têm outra justificativa para corroborar com a sua atitude que está tomando ou que tomará. Então esse é um assunto muito importante para a teologia prática. Você, como teólogo, deve saber discorrer sobre esses assuntos, claro, que com muito tato, com muita coerência, com muito respeito às pessoas,
porque a forma com que você fala, ou você ganha a pessoa, ou você afasta ela de vez. Então você está aqui num seminário bíblico, teológico, para aprender a lidar com essas situações difíceis. E nós vamos entrar. Mas Jesus, ele não apenas condena o divórcio, mas a dissolução do casamento. E hoje, nós fazemos parte de uma sociedade onde a família é banalizada, onde os pais são banalizados. Pergunto para vocês, quem já não assistiu os Simpsons, os Jacksons, os Flintstones, se você parar para pensar, pessoal, os homens, os chefes de família nesses desenhos aí, eles são desmasculinizados, são desautorizados, são paspalhões. Por quê? A mídia, ela quer tirar a autoridade do pai, ela quer diluir a família, dizendo que o menino pode ser menina, que a menina pode ser menino, que o marido pode ter casos extraconjugais, que a menina não precisa arrumar um herói como a figura do seu pai. Ela pode namorar com um traficante, porque ser traficante é ser legal, entende? Então essa inversão de valores tem minado as famílias e é função nossa, da Igreja de Deus, independente da sua denominação, do seu ministério, ensinar às pessoas essa verdade bíblica. Deus, ele não aprova a dissolução do casamento, nem o divórcio. Deus não permitiria uma família ser desfeita para fazer outra, não tem sentido. E nós vamos entender isso no tocante a essa lição, que vai ser muito importante, tenho certeza, para a sua vida da teologia prática. Então, Jesus e o divórcio, entre o liberalismo e o radicalismo, baseado ali em Mateus 5, do 31 ao 32. Jesus continua o confronto com a interpretação farisaica da lei, dizendo: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Para entender essa passagem, pessoal, faz-se necessário interpretá-la à luz de outra, do próprio evangelista Mateus, que está lá em 19, 3 ao 9. No Sermão do Monte, Jesus apenas sumariza, pois não tinha a intenção de entrar em detalhe no tocante a essa problemática. Portanto, vamos fazer uma análise básica sobre o contexto da época em que foram escritas essas recomendações. Então, queridos, nós observamos que naquele período, como já foi ensinado na última lição, existiam duas escolas rabínicas, a de Hillel e a de Shammai. Então, havia essas duas escolas rabínicas na época de Jesus que confrontavam a interpretação da lei. Então, cada um tinha um tipo de interpretação. O rabino Shammai tinha uma interpretação mais rigorosa, e entendia que a única razão para o divórcio seria algo impróprio ou indecente. Tinha como base um texto da lei: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, far-lhe-á um termo de divórcio, e lhe dará na mão, e despedirá de casa. Essa expressão, pessoal, indecente, dava margem para muitas interpretações. O que seria coisa indecente? Eis aí a origem de diversas interpretações, tendo o mesmo texto como base. O rabino Hillel abrangia nessa coisa indecente os aspectos como os mais banais possíveis, pessoal. Desde um erro ao fazer uma comida, por exemplo, a perda de interesse do marido por não achar mais a mulher atraente, ou até mesmo por este ser apaixonado por outra mulher. Tais situações eram entendidas como a razão para o divórcio. Ou seja, queridos, nesse período aqui, nós temos que fazer uma contextualização do cenário dos dias de Jesus. Todos aqui sabem que naquela época antiga, as mulheres eram totalmente desvalorizadas. Elas eram usadas para reprodução. Tanto é que as mulheres que não tinham condições de gerar filhos, elas tinham até uma forma de planejamento, como Sara fez, de dar a egípcia Agar para Abraão, para ele poder gerar um filho, pelo fato dela ser estéril. Mas aí que tá. Essas mulheres, no decorrer do tempo, eram desvalorizadas. Naquela cultura, muitos povos ainda daquela região colocam a mulher para mostrar somente o olho, somente a faixa do olho, porque usam ela como objeto. Nessa época aqui, era mais rigoroso ainda. Então nós temos primeiramente que entender. E aí, lá no Antigo Testamento, diz que se o homem casar com uma mulher e achar coisa nela indecente, ele pode se divorciar dela. Hillel interpretava de um jeito, Shammai interpretava de outro. Mas as duas interpretações estavam equivocadas. Um dizia que se a mulher cozinhasse mal, o marido podia trocar ela. O outro dizia que se o marido não tivesse mais desejo ou sentisse que a mulher era atraente para ele, ele poderia trocar, ou se ele tivesse apaixonado por outra mulher, ele poderia trocar. Tudo isso surgiu, pessoal, se vocês pararem para pensar, observe o que está escrito no livro de Êxodo.
no capítulo de número 4, o versículo 24, que diz assim: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, e o lançou aos pés de Moisés e disse: Certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi, e encontrou no monte de Deus, e o beijou. Queridos, essa passagem aqui é muito importante nós termos noção dela, porque Moisés queria circuncidar os seus filhos pelo pacto de Abraão com Deus. Zípora, sua esposa, não permitiu. E de repente, numa estalagem, Deus quis matar Moisés. É como se ele estivesse dizendo: Moisés, e aí, cara, você vai obedecer a mim ou você vai obedecer à sua esposa? Porque tem homem que é obediente à esposa, né? Você que não seja na sua casa para você ver. Mas a questão é que Zípora viu que não tinha jeito, circuncidou seu filho e acusou Moisés e, foi embora. Essa Zípora aparece depois de muitos anos com seu pai Jetro, só que Jetro entra na tenda para falar com Moisés e ela não entra. Logo, Moisés foi a favor do divórcio por conta da sua situação, porque Moisés não ficou sem esposa. Olha que situação, pessoal. Uma mulher carrancuda, uma mulher difícil, sabe? Hoje em dia não tem, né, pessoal? Mas naquela época tinha. Uma mulher difícil de lidar, sabe? Aquela mulher casca grossa, birrenta, foi Zípora na vida de Moisés. E aí dá uma certa interpretação agora para Hillel e Shammai para interpretarem isso, onde autoriza o homem a dar essa carta de divórcio por uma questão pessoal que começou lá com Moisés. Mas Jesus disse o seguinte: no princípio não foi assim. Interessante, observe o slide. Deus e o divórcio. Nem liberalismo e nem radicalismo. Os intérpretes achavam que Moisés tinha instruído um mandamento com base em uma concessão, quando na realidade Deus sempre foi contrário ao divórcio. E cada um de vocês pergunta: por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus e que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenham filhos que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: Eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. É uma nova tradução da linguagem de hoje, mas que traz uma realidade muito positiva. Deus odeia o divórcio. Deus não quer que o homem seja infiel à mulher. Queridos, isso aqui é muito sério. Porque quando você tem uma esposa, você para pensar e percebe: a maior alegria que um homem pode ter na vida é uma esposa. Mas também pode ser a maior tristeza. Eu conto um testemunho pessoal. No começo do meu casamento com a Raquel, eu tenho uma esposa que se chama Raquel, tenho 3 filhos, a Sofia de 8 anos, eu tenho a Elisa de 4 anos, tenho o Benício de 2 anos e vai nascer agora em julho, melhor dizendo, o Rael, que é o meu 4º filho, e chega, pessoal, tá ótimo, minha família abençoadíssima, amo minha família. Mas chegou um período logo no começo do meu casamento que quando eu saía do trabalho, eu pensava: poxa vida, eu vou ter que voltar para casa, tá tão bom aqui. Porque eu achava que a minha mulher tinha que fazer tudo que eu queria. A minha esposa achava que eu tinha que fazer tudo que ela queria, e aí dava problema. A partir do momento, quando eu estudei a matéria de família cristã, logo no começo do meu curso aí no Unicamp, a minha vida já vinha numa crescente melhora, mas ela passou da água para o vinho, quando numa aula o pastor Davi Santos disse: alguém aqui é submisso a Cristo? Todo mundo levantou a mão. E ele olhou para mim naquele dia e disse assim: por que você é submisso a Cristo? Eu falei: porque ele me ama. Ele falou: tá aí o segredo. Ame a sua esposa e ela vai ser submissa a você. Porque a submissão não é ser inferior, é estar sobre a mesma missão, sobre o mesmo caminho, indo para o mesmo alvo. Lembra da visão que eu falei no começo da aula? É isso. Só que tem gente que acha que submissão é colocar a mulher para baixo e colocar o homem em destaque. Não, é junto. A mulher não foi feita para estar do lado, nem na frente, nem atrás. Mas, Fagner, a mulher é feita da costela. Sim, a costela, se você reparar, ela não está do lado. Ela abrange o tórax inteiro. Ela pega lá de trás e vem até na frente. Ou seja, a mulher,
é para envolver o esposo por completo. Eu sinto a presença de Deus aqui. A mulher envolve o marido. E quando você que está me vendo nessa videoaula, se atentar para isso e perceber, você começar a valorizar a sua esposa, por ela limpar a casa, por ela cuidar dos seus filhos, às vezes por ela trabalhar fora, chegar cansado, no dia do descanso, da folga, ela está em casa trabalhando, e você começar a valorizar ela vai valorizar você. Porque é uma recíproca, entende? Ela vai fazer isso com alegria. Você cuida dela com amor, ela cuida de você com alegria. Jesus amou a igreja, e a igreja se dá por Cristo, ama Cristo porque Ele amou. Então, se você cuidar da sua esposa, ela vai cuidar de você. Mas o divórcio, ele aconteceu com uma interpretação errada. Pode se dar divórcio, não pode se dar divórcio. Mas Deus deixa bem claro que o homem tem que ser fiel à sua esposa. Por que que o homem, quando trai, as esposas perdoam? E quando é a esposa que trai, o homem fica todo magoado, não tem jeito para ele. Na grande maioria. Porque o homem traz essa carga lá do passado. Repare que quando a mulher adúltera é pega e levam ela até Jesus, só levam ela, não levam o homem que estava com ela. Uma sociedade totalmente machista, que desprezava as mulheres. Mas a Bíblia recomenda que se você tiver uma esposa, seja fiel a ela e o nome do Senhor vai ser glorificado. A razão pela qual Deus odeia o divórcio é certamente porque este rompe não apenas o físico, mas transcende a sede das emoções, o seu espírito. Laços familiares são desintegrados. Jesus ratifica a possibilidade do divórcio quando a causa for prostituição, ou seja, infidelidade conjugal associada à imoralidade sexual. Caso contrário, o homem se tornaria cúmplice pelo fato de expor a mulher a tornar-se adúltera. A Bíblia diz em Mateus 5,32, e aquele que casar com a mulher que foi repudiada, através da carta de divórcio também se torna culpado pelo pecado de adultério. Esse posicionamento de Jesus não seguiu a severidade da escola de Shammai e nem tampouco o liberalismo da escola de Hillel. Aí, pessoal, nós costumeiramente dizemos que no caso de prostituição, imoralidade sexual e infidelidade conjugal, nós podemos divorciar. O problema é que, dado essas regras, muitas pessoas têm feito disso uma muleta. Tem muitos casos de maridos que armam uma situação para tentar as suas esposas que eles não querem mais, para induzi-las ao erro do adultério, para ele poder ter a autonomia de se divorciar e se casar de novo, às vezes com uma mulher mais bonita, mais nova ou mais empossada de recursos. Tanto faz. As pessoas usam isso como muleta, armando cilada para os outros. Mas eu digo o seguinte, se você vai casar, se você é noivo, namora, tem a intenção de casar, preste muita atenção com quem você vai casar. Observe como trata o pai e a mãe, observe se é boa dona de casa, se é um bom chefe de família, se é trabalhador, se estuda. O período do namoro, o período do noivado é para você ter esse conhecimento. Por quê? O pessoal fala que o amor é cego. Não, o cego é a paixão. Você vai ficar ali querendo, e você não observa a conduta. Se o filho que você quer casar, ele de respeita o pai e a mãe, ele vai de respeitar você. Se a menina acorda meio-dia, não ajuda a mãe, não obedece a mãe, não obedece o pai, ela vai te dar trabalho também. Deus não obriga ninguém a se casar com ninguém. Tem muito espertalhão por aí que diz, Deus vai me dar, Deus me mostrou fulano. Eu, particularmente, pessoal, não acredito. Eu acredito no poder da oração, sim. Eu acredito na revelação que Deus nos dá, mas eu acredito muito no livre-arbítrio. Deus te deu condições, inteligência, sabedoria para analisar a pessoa com quem você vai casar. Seja um homem bom, seja uma mulher boa. Você escolhe. Deus não coloca a faca no seu pescoço e fala assim, você vai casar, obrigado. Não. Ele não ultrapassa esse limite que ele nos deu. Essa bênção chamada livre-arbítrio. Isso é muito sério. Mas tem pessoas que usam a ocasião para derrubar o outro, para ele legitimar o seu divórcio e poder casar depois. Isso está muito banalizado. Mas no caso que acontece hoje em dia, as pessoas até aceitam essa justificativa. Jesus estava confrontando o ouviste o que foi dito com eu, porém, vos digo, de forma que eles pudessem entender. O John Stott, pessoal, cita uma paráfrase desse texto proposto por N.B. Stonehouse. Vocês ouviram a apelação dos mestres judeus sobre Deuteronômio 24:1 com a intenção de consubstanciar uma prática que permita os maridos se divorciarem livremente e ao seu bel prazer, suas esposas, fornecendo-lhes simplesmente um estúpido divórcio legal de transação
Mas eu digo a vocês, continuou Jesus, que tal comportamento irresponsável da parte do marido fará com que ele, sua esposa e os novos parceiros tenham uniões que não constituem casamentos, mas adultérios. Ou seja, pessoal, vou deixar claramente dito aqui, é muito importante nós sabermos disso. Jesus não aprova o divórcio. Deus odeia o divórcio. Mas quando você vai conversar com as pessoas, todo mundo tem uma justificativa, todo mundo tem um lamento, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, ok? Mas Jesus não é conivente com o divórcio. Deus não aceita o divórcio. Por quê? Quando o divórcio acontece, queridos, não pense você que somente a parte do outro lado é culpado. A parte do lado de cá também é. Quando você vai fazer um aconselhamento de casais, por exemplo, você pergunta para a esposa, o que aconteceu? Esse fulano fez isso, isso e isso. Quando você chega com o marido fala, a culpa é dela, ela fez isso, isso. O ser humano, queridos, ele não tem a capacidade moral de reconhecer os seus próprios erros, abaixar a cabeça com humildade e dizer, eu errei. Tem tanta gente, eu particularmente converso com tanta gente que se divorciou, fala, mas o fulano fez isso. Mas você fez o quê? O que você fez para contribuir para o divórcio acontecer e o que você tentou fazer para o divórcio não acontecer? Tem uns casos, pessoal, que não tem jeito mesmo. A pessoa do outro lado não quer mais, não tem jeito. Mas um dedinho de culpa todo mundo tem e nós temos que ser maduros o suficiente para assumir os nossos erros. Essa é a orientação. Mas Jesus não aprova o divórcio, Deus odeia o divórcio. Então esse ensinamento do divórcio, pessoal, é muito importante. Mas toda vez que vocês forem tratar desse assunto, que é muito delicado, vocês devem ouvir. E o principal, pessoal, não digam o que a pessoa deve fazer. Você que está me assistindo, como pastor, como líder, como dirigente de célula, sei lá o que você possa ser, nunca diga dentro de um aconselhamento o que a pessoa deve fazer. Diga sempre, dê sempre uma sugestão. Olha, o fulano fez assim, funcionou, a tal... Você encaminha a pessoa a pensar naquilo que você está pensando, que você que está de fora está vendo como pode ser resolvido. Mas se você dizer faça assim, 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 você corre o risco dela fazer do jeito que você está falando e dar errado, e depois você vai ser o culpado de tudo. Isso aqui é muito sério. Quando se trata de família, o divórcio, ele mancha a família. Deus fica triste porque as crianças se dividem. Crianças que crescem uma hora com o pai, outra hora com a mãe, são estragadas, porque o pai vai fazer todas as vontades do filho para o filho gostar mais dele. A mãe vai fazer mais a vontade dos filhos para o filho ficar contra o pai. E fica essa falação de mal, a criança cresce com um psicológico muito abalado. Então, por isso, escolha bem quem você vai casar. E se você casou, eu dou aquele conselho bíblico que o anjo disse a Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Vamos para o próximo assunto, em nome de Jesus. O juramento revela insensatez. Sim, sim, não, não, nada mais além. Um acontecimento que ilustra a advertência do não jureis está na vida de Pedro. Após a prisão de Jesus, uma criada disse a Pedro, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos. Pedro negou, alegando, não sei o que dizes. Foi para o alpendre e novamente a criada o viu e disse aos que estavam ali, este homem também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com o juramento, não conheço tal homem. E aí Pedro, pessoal, diz que não conhece. Ou seja, ele mentiu para se proteger. Mas o verdadeiro cristão, que faz da sua teologia prática, ele fala a verdade, mesmo com dano pessoal, com lesão própria, ele mantém a sua palavra firmada na verdade. É muito difícil isso, pessoal, mas nós devemos falar disso, nós devemos entender isso. Jesus é a vingança, além da retribuição e da retaliação. Jesus cita os mandamentos da lei e as implicações feitas por rabinos. A lei dada a Moisés era um código civil, a lei de moral. Basta vermos que no capítulo 20 de Êxodo estão os mandamentos gerais resumidos nos 10 mandamentos. Então, pessoal, Jesus aqui começa a debater sobre esses mandamentos gerais. Êxodo 20, por exemplo, ele vai trazer os mandamentos de uma forma geral, que são os não matarás, não furtarás, honrar pai e mãe, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Aqueles 10 mandamentos padrão que depois geraram-se alguns preceitos da lei, que são 613. E Jesus começa a tocar na ferida para trazer uma nova interpretação, uma nova realidade em cima de tudo isso. É importante você, como teólogo,
saber Êxodo 20, os 10 mandamentos, se possível de cor. É muito importante você saber disso. Chegamos aqui na lei, graça e verdade. A justiça retributiva de Cristo. Moisés e Cristo são dois personagens vistos como instituidores de duas dispensações distintas. É comum colocar em posição Moisés versus Cristo ou lei versus graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A interpretação dos escribas e fariseus no tocante à lei era parcial. Jesus, mais uma vez, no sermão, confronta, agora ele fala do texto de Levítico 19 que diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O amor ao próximo, querido, Jesus mudou isso também. Por quê? A lei dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, tem gente que não tem amor por si mesmo, tem gente que não tem amor próprio. Como que vai amar outra pessoa se não tem um amor próprio? E aí Jesus vem e traz uma nova interpretação e diz: olha, eu quero que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Aí ficou difícil, hein, queridos? Por quê? Eu amar o meu próximo como a mim mesmo é um amor superficial. Pode ser superficial, falso. Mas agora eu amar o meu próximo como Cristo me amou. E como é que foi esse amor dele? Ele deu a sua própria vida pela minha felicidade. Ou seja, nós como cristãos temos que fazer o possível e o impossível para trazer felicidade ao próximo. Como é que eu trago felicidade ao próximo? Dando-lhe provisão, sustento pela palavra, alegria. Não adianta apenas eu discursar, falar sobre o assunto, eu preciso viver. Por isso essa matéria é teologia prática. Então esse amor ao próximo foi dificultado por Jesus. Antes era como a mim mesmo. Agora é amar o próximo como ele me amou. Aqui ficou bem mais difícil. Continuando, o amor sem acepção, para além dos publicanos e gentios. O amor de Deus não faz acepção de pessoas, não discrimina. E a prova disso é que o seu amor se manifestou. Mas Deus mostra o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ele diz que o objetivo é quebrar a lógica da retribuição do mal, que fazendo assim o homem pode atingir o objetivo maior, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele não retribui a gente com a mesma moeda. Por conta do nosso pecado, nós merecíamos a morte, o castigo eterno. O que Deus faz em troca? Ele dá amor, mandando o seu Filho, nos amando, sendo nós ainda pecadores. Mesmo assim, ele nos amou. E esse amor de Deus, pessoal, ele não faz acepção de pessoas. Deus ama todos de igual maneira e a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porém, tem gente que rejeita essa graça, não aceita essa graça, não se arrepende dos seus pecados. E o Espírito Santo, ele convence, mas se você, pelo seu livre-arbítrio, não permitir, porque a graça é resistível, você pode resistir a essa graça e não herdar a salvação. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer você, ele quer a sua família, ele quer o seu pai, a sua mãe, os seus primos, tias, tios, seus amigos, o pessoal da sua rua, o morador de rua, o político corrupto, ele quer todos. A graça dele alcança todos, pessoal. E ele não faz acepção de pessoas. Não vai achando que você tem que ser igual aquele religioso. Você é teólogo e teólogo prático. Você não pode ser igual aquele religioso. Ah, eu tô aqui, eu não fumo, eu não bebo. O fato de você não fumar, não beber, não falar mal dos outros, não jogar, não ir para prostituição, não fazer coisa errada, não faz de você melhor do que as pessoas que estão fazendo. As pessoas que estão na vida de pecado, mergulhadas no pecado, necessitam da misericórdia do nosso Deus. Assim como você, que não bebe, não fuma, vai na igreja, participa do culto, faz curso de teologia e tudo. Você também precisa da misericórdia de Deus. Ou seja, a sua prática de vida não faz de você melhor do que alguém. Hoje tem uma polarização entre as pessoas. Um quer ser melhor que o outro, achando, julgando, falando mal. Mas todos nós, pessoal, somos pecadores diante de Deus e carecemos da sua misericórdia. O que nós precisamos fazer é pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e se arrepender verdadeiramente. Spurgeon disse certa vez: nós devemos nos arrepender do falso arrependimento que nós falamos que tivemos. Olha que frase impactante, pessoal. Arrependimento. Se você é bom, se você é mau, você precisa da misericórdia de Deus da mesma forma. E aí, o ser perfeito, o alvo de Cristo. Análise do capítulo 5 de Mateus. Jesus reviu diversas áreas da vida. Deus tem sentimento, ele se ofende, mas nem por isso retribui o homem de acordo com a sua maldade,
razão pela qual recomenda ao homem não odiar. Deus não faz acepção de pessoas. Seu amor é uma atitude de resposta à bondade recebida. Sendo assim, o homem que for discípulo de Jesus se esforçará para não amar não só os amigos, mas também os inimigos. Essas são as características de um filho que é discípulo daquele a quem o Pai disse do céu: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Este filho nos diz, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. O Pai então confirma: esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ok, pessoal? Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar a todos. Mas nós precisamos, além de tudo, saber ser sal e luz, como nós vimos na última lição, e sabermos amar as pessoas que estão ao nosso redor. O amor fará diferença na sua teologia prática. A sua teologia terá sentido, terá ênfase, se você verdadeiramente viver o sim, sim e não, não, falando sempre a verdade, sem omissão, sendo verdadeiro, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva de Deus. Isso fará toda a diferença. Então, deixo aqui as orientações finais dessa lição, que você possa ter aprendido um pouco aqui, que o Espírito Santo de Deus te ajude nos seus estudos e te proteja diante desse cenário catastrófico que está na face desse planeta. Que Deus te abençoe e, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de poder aprender a Tua palavra. Coloca, meu Pai, na tábua do nosso coração tudo que nós vimos e ouvimos aqui e que o Senhor trabalhe em nós e através de nós para fazermos a diferença em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Até a aula de número 5.